Bom dia a todos, eu sou a Tatiana Itikawa, eu trabalho aqui na Ambima, junto aos fóruns de gestão e serviços fiduciários. Eu gostaria de agradecer a participação da CVM, o tempo da CVM para esclarecer para a gente um pouco mais sobre a metodologia que eles estão usando na supervisão de gestão de risco de liquidez dos fundos de investimento. Então, para tanto, a gente tem aqui a participação do Daniel Maeda, que é o superintendente de relações com investidores institucionais da CVM, a Vera Lúcia Simões, que é superintendente de fiscalização externa da CVM, o Jorge Casara, que é o gerente de inteligência em supervisão de riscos estratégicos da CVM, e para moderar essa discussão e trazer perguntas do mercado, é o Ricardo Mizukawa, que é o coordenador da Comissão Temática de Gestão de Riscos da Ambima. Tá? Então, a ideia aqui agora é os representantes da CVM apresentar um pouco sobre o que está sendo feito, sobre como eles veem, né, a gestão de riscos de liquidez dos fundos. E aí, Ricardo Mizukawa entra com perguntas e respostas. Então, gente, por favor, aproveitem essa oportunidade que a associação está trazendo, a disponibilidade da CVM, mandem perguntas, tá? Que o Mizukawa vai estar fazendo aqui esse meio de campo e traduzindo aí todas as dúvidas de vocês para a CVM responder e esclarecer a respeito desse assunto. Tá bom? Então, eu passo a palavra agora para o Daniel Maeda para fazer uma breve introdução aí sobre a iniciativa. Obrigada, Daniel. Tá ótimo. Gente, bom dia. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Ambima, pela oportunidade de estar aqui, falar para vocês de novo sobre esse tema, que para a CVM realmente é muito importante. A minha ideia, inicialmente, é tentar contextualizar, né, essa discussão, né, os passos que a CVM vem dando em relação a isso. E depois eu abro aqui para a SSR, para que a área... grande apoiadora e implementadora, na verdade, né, desenvolvedora dessa nova metodologia, né, possa explicar um pouquinho que metodologia é essa, no que a gente está avançando, né, no que ela evolui em relação ao que fazíamos antes, né, e ao fim, assim, volto a contribuir um pouquinho explicando, enfim, né, o nosso papel nisso, né, o papel da SIM, né, o papel da área de supervisão de fundos, né, no uso dessa metodologia, como a gente encara ou vai encarar, né? Na verdade já está encarando, né? Já começou a rodar essa nova metodologia no nosso dia a dia lá. Depois, assim, até passando para vocês, né, já, né, Vera e Casara, mas me caiu essa ficha aqui, né, no caminho para cá, que a área ela foi constituída formalmente, né, agora, né, a Superintendência de Supervisão de Riscos Estratégicos, né, o decreto lá do governo federal que a gente estava esperando saiu, né, vai passar a vigorar na semana que vem, né, então, assim, acho que até para contextualizar isso também, né, para o mercado é interessante, se você estiver de acordo, claro, Vera, assim, explicar um pouquinho brevemente o que é a SSR, né, assim, qual foi a ideia, né, pensada para a SSR, né, e aí vai fazer muito sentido para quem está ouvindo, inclusive, assim, né, o porquê dessa participação de vocês nesse projeto, né, da nova metodologia de supervisão de gestão de risco de liquidez, né. O que você acha, mano? Pode ser? Eu já tinha pensado nisso, justamente de abrir, um pouco antes da apresentação do Casara, de explicar, contextualizar o que é essa nova superintendência. A SSR, ela está nascendo, ela formalmente nasce semana que vem, mas a gente já vem trabalhando nesse novo formato desde que eu assumi a superintendência em fevereiro do ano passado. É o novo olhar da fiscalização externa da CVM. Desde fevereiro, a parte dos inspetores que estavam alocados na antiga SFI, que era a Superintendência de Fiscalização Externa, foram realocados nas áreas finalísticas da CVM. Então, hoje, cada área, as quatro, cinco principais áreas da CVM contam com núcleos próprios de fiscalização. Então, assim, tem o núcleo dela, a SMI, e por aí vai. E na Superintendência de Fiscalização Externa, agora, virando a Superintendência de Supervisão de Riscos Estratégicos, ficou um núcleo para cuidar de assuntos estratégicos elencados pelo Comitê de Gestão de Riscos Estratégicos da Casa. Nesse biênio, a gente vem trabalhando com esse assunto de liquidez, é um trabalho que a gente
trabalhou, a gente já vem trabalhando nele desde 2019, a gente continuará trabalhando nele nesse ano de 2020. Junto, a gente também vai trabalhar com o tema de alavancagem, a fiscalização olhando uma nova forma de supervisão desses assuntos pela CVM. Então, a área do Daniel, durante 2019, continuou fazendo a supervisão de risco de liquidez, como sempre fez, e, em paralelo, a minha área parou para pensar estrategicamente qual seria a melhor forma de fazer esse trabalho. E o que a gente está entregando agora é justamente esse novo olhar. É lógico que, ao longo de 2019 e ao longo de 2020, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. É um trabalho em conjunto, né? A gente não trabalhou isoladamente, porque toda a expertise do tema vem da área do Daniel. Então, foi um trabalho em conjunto, mas a gente pôde pensar sem ter aquela pressão do mercado ou aquela pressão dos trabalhos acontecendo. Isso é muito importante para que a gente possa mudar a forma de atuação. Então, acho que é um pouco isso. Vou passar agora para o Casara. Deixa eu só complementar aqui, Vera, obrigado por ter colocado esse primeiro contexto, mas só queria complementar agora com a questão do porquê, respondendo essa pergunta, né, por que esse tema foi escolhido, né? Pelo CGR, pela nossa governança de gestão de riscos, né, lá na CVM, para ser trabalhado pela SSR nesse primeiro ano de existência da área, né? Óbvio que eu nem preciso dizer isso para o mercado, né, todo mundo sabe, mas o fato é que esse tema sempre foi importante para a CVM e tem sido ou tem se elevado, né, mais ainda ao longo desses últimos, enfim, 2, 3 anos aí, em função das circunstâncias, né, macro, né, do nosso mercado aí, brasileiro, né? Taxas de juros descendentes, enfim, né, naturalmente uma alocação crescente em ativos alternativos, ou pelo menos, né, de liquidez menor, seja no sentido do crédito privado, né, onde isso aconteceu mais rápido, né, do que em outros segmentos, mas também nos investimentos offshore, né, e também em ações menos líquidas, por exemplo, talvez com menos ênfase, mas também acontecendo. Então, o fato é que a indústria, e é natural de se esperar nesse nosso cenário aí macroeconômico, né, a nossa indústria vem encaminhando, né, para uma carteira de liquidez menor, né? E, naturalmente, daí vem uma preocupação institucional da CVM, né, de que esse processo de transição ocorra da melhor forma, da forma mais segura, da forma mais prudente possível, né? Ou seja, com boas políticas de gestão de risco de liquidez praticadas pelos administradores e gestores dos fundos, né? Com também, enfim, né, adaptações quando cabíveis ali, né, do perfil de passivo desses fundos para acomodar um novo perfil de ativo que eles venham a ter, né? E aí, enfim, estou falando aqui de previsões para pagamento de resgate em ativos ou dilatação das condições de resgate, seja da forma que for, mas com um acompanhamento por parte do próprio mercado, né, ciente de que essa questão está acontecendo, obviamente, né, e se adaptando, né, e tratando isso da forma que tem que tratar. Obviamente, como é que a gente garante isso, né? Supervisionando. Não tem outra forma, né? Acompanhando a indústria, olhando as informações de liquidez, né? E daí uma preocupação até mais pontual, e vocês vão ver na apresentação do Casara, isso é bem explorado, né? Que também foi crescendo ao longo da supervisão desse tema lá na CVM, que é a questão da consistência da informação, né? A consistência da informação ela é muito importante para todo mundo nesse ecossistema, né? Ela é importante, obviamente, para a CVM, porque uma informação errada, inconsistente, atrapalha o nosso trabalho, né? Ela prejudica a efetividade da nossa supervisão, gera muito ruído, né? Desnecessário, claro, né? Mas é ruim para o mercado também, né? Não foi só uma vez, né, que a nossa área já teve que se deparar com um tipo de situação em que o fundo é estressado ao ponto de fechar para resgates, por exemplo, né? E casado ou somado a isso, a área percebe que a informação sobre a liquidez daquele fundo vinha sendo, enfim, prestada de forma incorreta, né? Olha só, num contexto já estressado como esse, né, em que o fundo acaba sendo fechado para resgates, etc., todo mundo sabe que isso é uma circunstância excepcional e tal,
a área técnica perceber que, enfim, né, ela vinha sendo também induzida a erro na avaliação da situação de liquidez daquele fundo, né. É muito, deixa as instituições, né, os prestadores de serviços associados ao fundo muito expostos, né. Então é ruim também para o mercado, porque dividir, né, com o regulador, com o supervisor, a real, né, situação de liquidez do fundo é muito importante, até para que ela possa mostrar lá na frente que também por aquilo, né, ela vinha sendo diligente no tratamento da questão, né, mantinha a CVM informada do que vinha acontecendo, né. Então só para sublinhar aí também que a importância que isso tem para o próprio participante, né, no dia a dia das atividades dele e no próprio tratamento que a CVM dá porque acontece com o fundo em termos de liquidez. Isso posto assim, vocês vão perceber na apresentação aqui do Casara que também tem um pouco dessa pegada aqui, né, um novo potencial que se explora agora, né, de uma olhada mais macro, né, mais ampla sobre essa variável, né, da consistência das informações. Mas, enfim, o que eu queria colocar realmente aqui ao fim era apenas isso, o porquê disso ter sido escolhido pela CVM, realmente é um assunto bastante estratégico, bastante importante, pertinente para o momento, né, de país que a gente vive agora, né, para a indústria de fundos, e quero crer aí que com a nova metodologia a gente consegue avançar bastante para direcionar essas nossas preocupações. Bom, passar aí para o Casara para ele fazer a apresentação do que temos agora. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ambima, pela organização aqui do evento. Vou passar direto, então, para a apresentação. Ela é bem rápida, mas direto ao ponto, para entender o jeitão de como que é o sistema. E como eu disse, né, tipo assim, é só um mecanismo, uma ferramenta dentro de um sistema maior, mais amplo de supervisão do risco de liquidez em fundos de investimentos. Então, só para contextualizar historicamente, é uma ideia, um trabalho que começou lá atrás, em 2015, quando a nossa Superintendência de Análise de Riscos e Pesquisas Econômicas começou a se preocupar com o tema, até meio que instigada por preocupações da própria IOSCO. E lá atrás, em 2015, eles foram para o mercado e queriam fazer o que a gente achava mais lógico fazer, ou seja, ver como é que os próprios administradores trabalhavam esse tema. Porque a gente não queria fazer algo que fosse muito divergente disso, né? A gente queria seguir mais ou menos a linha do mercado para poder falar a mesma língua e detectar mesmos problemas. Então, eles buscaram essa metodologia entrevistaram, acho que um bom número, talvez uns 5, mais ou menos, administradores de todos os portes, para trazer para a gente mais ou menos o jeitão de como que eram feitas. Estudaram também as metodologias da própria Ambima, principalmente para liquidez de crédito privado, e outros ativos também, mas incorporaram tudo isso aqui num sistema ou dentro de um sistema macro, de onde foi pensado algumas ferramentas ou algumas coisas que seriam a chave do sistema, né? Aí, obviamente, também trabalharam junto com as outras áreas de supervisão dentro da CVM, e aí particularmente assim, que é a maior dona desse processo. E daí eles começaram a desenvolver algumas ferramentas em alguns softwares que fosse fazer essa análise para ajudar a tarefa de supervisão. E desde então passou-se com várias outras atribuições que eles tinham. Obviamente as coisas tinham uma certa velocidade, mas desde então começaram a desenvolver esse software, trabalhando na performance dele, na acurácia. E a gente, então, quando recebeu aqui na SSR uma incumbência de colocar no mercado, a gente teve que fazer alguns ajustes finais. E os ajustes finais foram basicamente buscando simplificar um pouco a origem dos dados, que eles trabalhavam com bancos de dados muito diversificados e era um pouco difícil de trabalhar. Então, a gente foi meio que, vamos dizer, buscar direto na fonte alguns dados para que tivesse uma veracidade, né, uma integridade melhor. E aí, já nos primeiros protótipos, a gente conseguiu ver que algumas vezes a gente não conseguia chegar exatamente em problemas de liquidez, mas detectava bastante deficiência informacional por essa multiplicidade de bases de dados, que nem sempre eram consistentes umas com as outras, etc. E isso foi, então, a gente foi refinando o sistema e refinando a origem de dados para chegar a alguma coisa que fosse um pouco operacional, que é o que a gente tem hoje. Ainda está longe do ideal, vai ser sempre, como tudo na vida, né, é um trabalho contínuo que vai evoluir
ao longo dos próximos meses, mas que hoje já é, assim, a gente pode falar que já é uma versão de produção, né? Então, hoje, ela acessa direto, né, bancos de dados da própria CVM, e tenta ler, a gente vai explicar como, tenta detectar os problemas de liquidez e problemas de informação, né? Porque isso vai permitir com que a CVM trabalhe junto no mercado para aprimorar os dois lados, né? A gente teve uma preocupação agora também que isso vai ser, como falei, né, versão de produção. É hora também, né, de passar da uma área de tecnologia, que é a nossa, para uma área de supervisão, que é do Daniel. Então, a gente se preocupou em desenvolver um sistema que fosse sustentável, que fosse bem documentado, para que dentro da CVM, assim, possa contratar qualquer área de tecnologia, principalmente a parte de TI mesmo, para dar sustentação a esse negócio, para fazer aprimoramento do sistema futuramente. Então, também foi uma preocupação nossa, né, de deixar um sistema que fosse sustentável a longo prazo lá dentro. E o sistema o que o sistema é? Primeiro, vamos ver o que ele abrange, né? Ele vai ele vai detectar problemas de liquidez em fundos abertos não exclusivos, né? Então, a gente está falando aqui de um universo mais ou menos de 8 mil fundos no Brasil. E detecta problemas de liquidez em situação de estresse. Então, fica bem claro aí que é aquilo que faz parte da norma. O administrador tem que detectar ou fazer essas simulações de estresse. Não está procurando dizer que vai ter um problema de liquidez no dia a dia do fundo aqui. Não, é situações de estresse, né? E ele trabalha, então, com um cenário de estresse que a gente... aí foi a ASA, a superintendência da CVM que eu falei, que detectou mais ou menos a saída... Opa, desculpa. As saídas de caixa ou os resgates líquidos em uma situação, estudando 15 anos de mercado, quais são as situações de estresse, e fez uma função de densidade de probabilidade, onde determinou, em 1% das consequências, qual é a saída de caixa líquida do fundo, já dividido pelo perfil dele, ou seja, vai definir o perfil dele, vai ser a concentração de cotistas e a classe do fundo, né? Que eles tinham comportamentos muito diferentes. E aí vai aplicar essa saída de caixa líquida como um redutor do patrimônio líquido, que é basicamente o que os administradores fazem na própria supervisão deles. Detalhes, e quem quiser saber um pouco mais sobre como que chegou a esses números, podem ser buscados na internet, nesse estudo da ASA que está aqui no slide, o nome dele é que ele está lá embaixo. Dúvidas podem ser apresentadas aqui também pelo webinar, não tem problema, mas assim, é só para contextualizar o que o sistema está fazendo. Então, aqui é onde ele trata a situação de estresse, né? Vamos dizer, o passivo do fundo. Agora, quando ele vai para o ativo, ele faz... Casara, eu posso só, assim, até fruto de uma conversa que a gente teve aqui antes de começar, né? Só para esclarecer um ponto em relação a essa tabela, eu achei bastante pertinente dizer, né? Até porque a gente vivenciou isso várias vezes ao longo desses anos na supervisão do tema lá na CIM, né? A gente tem uma percepção muito clara aqui, né, de qual é a ambição dessa tabela, tá? Naturalmente, lá atrás, quando ela foi construída pela ASA, baseada na observação histórica dos resgates que eram informados para a CVM, né, nesses últimos 15 anos, etc., né, quando isso foi feito lá atrás, em 2015, né, o trabalho estava sendo iniciado na CIM, a gente precisava ter algum filtro de disparo, né, que nos mostrasse que fundos, né, poderiam sugerir um questionamento da CIM. Então, coisas do tipo, né, se o meu fundo estiver fora das faixas da tabela, né, a minha gestão de liquidez está errada. Não, isso não existe, né? Ou eu tenho que usar um modelo, né, equivalente, semelhante ou inspirado, né, nessa tabela. Também está errado, não é nada disso. Assim, realmente foi só uma tentativa de observar o histórico, né, dos resgates dos fundos lá na CVM e, baseado nele, desenhar filtros que nos mostrassem outliers. E não é raro, o mercado também sabe muito disso, né? Quem praticamente aí, né, 5 anos de supervisão, né, centenas de ofícios para lá e para cá, né? Todo mundo deve conhecer o Oswaldo, que é o nosso técnico lá que cuida disso. Mas, enfim,
não raro, o administrador ou o gestor, né, do fundo trazem para a CVM algum modelo diferente desse e perfeitamente válido, né? É lógico que se você for olhar qualquer uma dessas células, né, estou aqui vendo os fundos, como a gente estressou lá, né, antes de começar, eu estou vendo aqui os fundos de ações com menos de 20 cotistas, então estou dizendo que todos os fundos de ações com menos de 20 cotistas têm um resgate de estresse de 2%. Lógico que não, né? Assim, dentro de cada uma dessas 12, né, caixinhas, existe ainda, né, uma multiplicidade, uma variedade, uma heterogeneidade de fundos imensa, né? Então é realmente uma peneira muito grossa, é uma peneira que só nos permitiu, ou passou, né, a permitir naquela época, né, que a gente tivesse uma amostra menor do que os 8.000 fundos, né, que é o nosso universo, né, para serem questionados em relação, olha, qual é a sua política, qual é a sua prática de gestão de liquidez, etc, etc. E realmente, muitas vezes, o que vem de resposta é uma política diferente, assim, completamente, né, do que está aí, e ainda assim consistente, fundamentada, válida, sem problema nenhum. Era só deixar esse recado assim para que, enfim, né, a gente tenha sempre em mente qual é a ambição dessa tabela, né? Não é também para que ninguém, aliás, eu não quero, né, que um participante de mercado utilize cegamente esse tipo de tabela para definir o seu cenário de estresse, tá? Eu complemento aqui o que o Daniel disse, é apenas um referencial nosso. Não é o referencial correto, né? Não existe uma única resposta para isso. Claro, obrigado para o Daniel. Obrigado, Daniel, por ter trazido, que era uma observação importante a ser feita. E aí, a gente, só examinando a tabela, de cara, a gente vê que tudo aí é meio que eu não vou chamar de discricionário, mas não existe algo que está escrito em sangue, até porque a gente sabe que essa 1% de probabilidade é uma parte da cauda da curva que é muito extrema, né? Totalmente alguém pode questionar, não, porque não 5%, isso é tudo válido. É uma questão que a gente faz para cair na peneira. Depois que cair na peneira, não significa que alguém vai receber um ofício de alerta, não. Vai receber um questionamento, ou vai poder explicar para a gente qual é o cenário de estresse que o administrador acha mais justo para o assunto. Exato. Mas perfeito, obrigado. Então, só para a parte do ativo, e aí sim, enriquece muito o que a gente fazia até então, porque a gente agora consegue, como o administrador faz no dia a dia, a gente vai fazer também, que é ler a carteira de ativos que vocês mesmos informam para nós, via CVM Web, e vai poder determinar da sua carteira quais são aqueles ativos que são realmente passíveis de liquidação dentro do prazo dentro de um prazo N, né? A gente vai trabalhar basicamente com o prazo de resgate do fundo, né? Mas também pode trabalhar com um prazo de N dias de estresse, um cenário de estresse que a gente queira simular. Então, o sistema ele vai reconhecer cada ativo pelo código dele e vai, dependendo da classe dele, por exemplo, ações, que vai liquidar em D+2, vai fazer os cálculos que vocês mesmos fazem no dia a dia, ou seja, quanto que eu realmente posso liquidar disso sem causar um aviltamento no preço dela, ou seja, basicamente, a maioria, uma média ou a moda dos administradores trabalha com 20% do volume diário de negociação pode ser vendido sem estressar o preço. Então, esse é o número que a gente busca. Aí, de novo, né, a gente hoje trabalha com a moda ali dos números que os administradores entrevistados usam, mas não significa que seja o número certo. A gente pode um dia achar que pode ser mais, menos, mas, de novo, é uma peneira um pouco grosseira para depois fazer um ajuste fino com o próprio administrador. Mas, então, o sistema vai trabalhar assim, vai pegar a carteira, ver ativo por ativo, e aí também outra coisa que tem que ser notada, né? Não se surpreendam se um dia alguém da área de supervisão contactá-lo sobre algum potencial problema de liquidez e o fundo está líquido. Por quê? Porque o sistema, ao trabalhar só com ativos que têm negociação, muitos ativos onde a negociação é menos transparente para a gente pode considerar ilíquido, mas ele tem negócio, ele tem uma certa liquidez. Aí é só explicar para a gente e o assunto está resolvido. Deixa só eu complementar aqui um pouco o discurso do Casara. Eu acho que aqui está a primeira grande entrega do sistema, né? A gente falando, complementando também o que fala ainda há pouco do Daniel, uma das grandes entregas do sistema é a possibilidade da gente verificar a consistência da nossa base de informações.
E aqui está uma possibilidade, porque a gente não tem uma única fonte de dados. A gente verifica a carteira, a gente verifica as informações que vocês passam diariamente de saídas líquidas de caixa, de ativos passíveis. Então, essa possibilidade de a gente verificar a indústria como um todo, através de um sistema, enriquece muito a nossa supervisão. E a gente já começou um movimento de acerto da nossa base de dados e os primeiros meses de rodagem desse novo sistema, a gente vem percebendo que muitas vezes os fundos caem na supervisão por erro informacional. Então, às vezes é uma ação que está sem o código, às vezes ele está lá em outros e não deveria estar. Isso é muito importante e acho que é um recado que a gente tem que mandar para a indústria para que vocês revejam as informações que estão passando para a CVM, porque a gente vai apertar o cerco nesse sentido. Bom, então, com base nessa distribuição vamos chamar da resgatabilidade do ativo ao longo dos N dias, né, N dias de resgate do fundo, a gente vai produzir alguns índices de liquidez e, basicamente, resumindo os três principais, o índice de liquidez número 1, que é a primeira linha ali, ele é basicamente o que pega os ativos passivos de liquidez que vocês mesmos informam no informe diário para a gente e divide pelo PL reduzido daqueles resgates daquela tabela da segunda página. Ou seja, é um índice de liquidez com números puramente informados pela indústria. E a gente vai comparar com o índice de liquidez número 2, que aí sim o denominador vem daquele quadro anterior, ou seja, de quanto realmente você tem de ativos que você pode vender dentro do prazo de resgate. Comparando um com o outro, você já vê bastante coisa. Você pode já começar a inferir alguns problemas informacionais, ou quando a sua carteira informada não bate com o seu ativo passível informado no informe diário. E você começa já a detectar falsos positivos, falsos negativos, e já começa a fazer uma análise por aí. E o índice de liquidez 3, ele é calculado da mesma forma que o índice de liquidez 2, a única diferença é que ele pega as vendas de ativos não até o prazo de resgate do fundo, mas até um número N de dias, que é um cenário que a gente define, tipo, se a gente quiser simular um cenário de 10 dias de estresse, quanto que aquele fundo vai poder resgatar em 10 dias. Então, é um N variável, mas basicamente no dia a dia a gente está trabalhando muito mais com IL1 e IL2, né? Legal, assim, só para complementar, então, assim, dar esse remark assim, do índice de liquidez 1, um índice calculado com as informações que vocês mandam. Índice de liquidez 2 e 3 é um número calculado pela própria CVM com base em dados de mercado e outras informações que o fundo manda para a gente, como CDA, por exemplo. Então, perceber essa diferença aí, né, na verdade, é um número inferido pela própria CVM, o índice de liquidez 2 e o índice de liquidez 3. E aí, bom, a letra está bem pequena, mas aí a partir daí você já começa a poder inferir várias coisas. Comparando o índice de liquidez 2 e índice de liquidez 1, quando menor que 1, aí é uma coisa clara, né? Tipo, o próprio administrador já admite no informe diário e já a carteira de ativos já mostra que o fundo tem algum problema de liquidez. E a gente detectou, quer dizer, isso não ocorre sempre, não é a norma da indústria, longe disso, muito longe disso, porque de 8.500 fundos, são 32 que nessa simulação caem nessa peneira. Base de setembro, né? A base de setembro de 2019 está lá embaixo, desculpa. E aí, assim, a discussão começa a partir da segunda análise, né? Quando você começa a ter uma divergência entre IL2 e IL1, você pode analisar vários cenários, como, por exemplo, quando nós não achamos liquidez na sua carteira, mas você diz que tem liquidez através do informe diário, ou seja, é o controle 2 da tabela que está ali, onde a gente pode
aí a gente já geralmente está falando de erros de informação, ou seja, o informe diário não chega bem para a gente tem muita confiança na carteira, até para falar o porquê, porque a carteira diária de ativos foi durante muitos anos, e continua sendo, vamos chamar, supervisionada pela CVM, porque durante muitos anos a gente realizou inspeções em fundos de investimento, onde um dos temas da inspeção sempre foi a análise da carteira de ativos, a custódia, e a gente nota que é uma informação acurada, embora ali também hajam erros informacionais que têm melhorado muito nos últimos meses, mas a gente tem bastante confiança naquela informação lá. Às vezes é difícil de alguns ativos serem identificados exatamente, mas o grosso, de onde sai a liquidez do fundo, está bem informado, né? Então, a gente geralmente olha ali problemas informacionais, uma discrepância. O número de 582 não é totalmente verdadeiro, porque quando a gente rodou em setembro, a gente notou que ainda tinha algumas inconsistências no sistema, então algumas coisas, como a gente estava falando agora há pouco, muita coisa da carteira é líquida, mas o nosso sistema, quando roda aquela distribuição nos dias, que eu mostrei no segundo slide, às vezes o nosso sistema não sai uma resposta tão acurada assim ainda, né, porque ele não enxerga liquidez em ativos que realmente têm liquidez, então vai fazer parte daquele ajuste fino, ou seja, então, nesse caso, você vai detectar 580 fundos com problema, mas um ajuste fino posterior vai enxugar bastante desse número aí. E assim por diante, né? Já dá para pegar o jeitão de como trabalha o sistema, você tendo no controle 3, por exemplo, quando a divergência é o oposto, ou seja, você me informa no informe diário que você não tem liquidez, mas o nosso sistema, né, decisão de ativos, diz que você tem liquidez, muito provavelmente tem liquidez mesmo, porque a carteira é muito precisa. Aí alguma coisa, se está líquido lá, a pior das hipóteses é a carteira não lê liquidez de ativos que são realmente líquidos, mas geralmente ela não faz o contrário, né? E aí, bom, aí vai, né? O controle 4 é onde a gente gostaria de sempre estar, né? Ou seja, os dois números, os dois índices de liquidez informam liquidez, e isso é a grande maioria dos fundos. E o 5 é ainda coisas que a gente está também apurando de inconsistências, coisas que a gente realmente não consegue ler. É difícil até fazer o controle, o ajuste fino, porque são problemas de ativos muito específicos que têm que ser tratados caso a caso. A gente pode comentar isso aí nas perguntas. Deixa eu só contextualizar um pouco. A origem do sistema, assim, o que nos move, em princípio, é o controle 1. Né? Então, assim, o sistema foi criado para que a CVM pudesse controlar justamente o problema que está ali no controle 1. Os controles 2 e 3 são a novidade, né? É a possibilidade da gente ler divergência de informações na nossa própria base de dados e, às vezes, entre as informações que estão na base de dados da CVM que estão disponíveis no mercado. Esses controles 2 e 3, o mercado ainda vai sentir a supervisão da SSR, principalmente nesses controles, no 2, no refinamento, né? No 2, no 3 e no próprio 5, que ainda, para a gente, ainda está um pouco obscuro. Vocês vão perceber porque a gente quer entregar para sim números mais corretos para que a supervisão, para que aquele dia a dia da supervisão de liquidez se concentre no controle 1, que é a razão do monitoramento. Então, acho que é importante a gente falar isso. Só para a gente também ter uma perspectiva, vocês têm essa perspectiva, né? Qual é o depara, né, dessa tabela para o trabalho de supervisão da SIM anterior e atual, né? O trabalho histórico que a SIM vem fazendo desde 2015 é um trabalho baseado nos grupos de controle 1 e 3, percebe? Assim, os nossos questionamentos, eles sempre foram feitos baseados em inputs, né, vindos da metodologia atual, né, para esses fundos dos grupos de controle 1 e 3. Mas o grupo 3 é ruído.
o grupo 3, potencialmente, né, pode até ser que tenha realmente um problema de liquidez, mas potencialmente boa parte desse universo é ruído de informação, né? É uma informação que o administrador pode ter prestado errada mesmo, né? Dizendo que o fundo tinha um problema de liquidez, quando na verdade não tinha, quando a gente verifica lá as informações do CDA do fundo, por exemplo, né? Então é uma informação que esse sistema agora, essa segregação de grupos de controle, ela permite que a gente separe isso, né? E fala, olha, não, esse grupo 3 aqui pode ser potencialmente um ruído, né? Vamos tentar identificar qual é a causa desse ruído. Obviamente não é simplesmente corrigir a informação daqueles fundos, mas identificar qual é a causa raiz, né, para a geração daquela informação incorreta e fazer com que ela não seja mais prestada daquela forma incorreta, né? Então percebam que existe aí, lógico, né, uma tentativa com essa nova metodologia aqui, que a SSR desenvolveu, a gente consertar em definitivo esse grande problema do ruído, de um lado, né? E aí existe um outro lado também, que é o grupo de controle 2, né, que é até mais preocupante, né, na verdade, do que essa situação do grupo de controle 3, que é a situação dos fundos que deveriam, né, ou, enfim, estar caindo no nosso filtro, mas não estão, né? São os falsos negativos, vamos chamar assim, né? Então, aí sim, é uma coisa muito preocupante, porque é justamente aquela situação que eu falei, né? Potencialmente você pode chegar no limite de ter um fundo fechado para resgate em função daqueles problemas de liquidez, e aquele problema nunca foi informado para a CVM, porque existia um erro informacional ali, o que piora, né? Expõe de novo, né, aquele administrador, aquele gestor, uma situação de risco ali, de conformidade e tal, né, no tratamento da situação, na evidenciação da diligência que ele tinha, né? Fala, poxa, né, quer dizer, além de ter problema de liquidez, você nem informava isso para a CVM de forma adequada, né? Então, realmente é uma situação de risco, né, para o próprio administrador e gestor do fundo. E, obviamente, o sistema também tem, né, com essa pegada mais ampla, mais macro, né, de olhada sobre a informação, né, esse potencial de trazer essa situação para a gente, que é uma situação que era completamente cega para sim, até o lançamento do sistema. A gente não tinha condição, né, alguma de tentar encontrar esses falsos negativos, né, porque a nossa supervisão era realmente fortemente baseada na informação que era prestada pelo mercado e ponto, né. Então, essa dinâmica de um sistema que calcula o seu próprio índice, né, baseado em outras informações, enriquece muito a nossa supervisão nesse sentido, nessa perspectiva. Tem a possibilidade de mostrar um histórico, né? Se realmente foi um erro pontual, o sistema mostra que o erro foi pontual em um determinado mês ou em um determinado período. A gente consegue muito facilmente ler o histórico de qualquer data passada, qualquer informação que esteja na nossa base de dados da CVM, é possível a gente importar para o sistema e ler isso. Então, a gente consegue ver se o comportamento ou se o erro ele é recorrente ou se ele foi, de fato, pontual. E trabalhando com várias fontes de dados, você consegue ver também inconsistências entre elas. É por isso que a gente fala que às vezes as inconsistências, né, de informação, a gente enfatizou muito aqui que é na parte de ativos líquidos, ou quanto de ativo líquido um fundo tem, mas a gente detecta muitas outras coisas, como, por exemplo, aí fica muito claro aí nessa linha do controle 5, que fundos que não temos o prazo de resgate informados. Então, hoje, com o sistema vai em várias fontes, CVM Web, vai no balancete, vai no informe diário, e, de alguma forma, o que tiver errado de informação vai chegar para a gente. Isso é importante, porque aí, naquele trabalho do dia a dia com o mercado, a gente tem que corrigir isso daí. Interessante, assim, o Casara, se levantou uma circunstância, assim, bem... enfim, gente, desculpa aí, mas eu já acabei antecipando um pouco o que será o trabalho da CIM aqui no meio da apresentação da SSR, né? Mas não tem problema, acho que vai mantendo a conexão dos temas, né? Interessante essa provocação do Casara, porque, assim, percebam também, por exemplo, que o grupo 2, ele sofre um pouco desse problema, né, que seria o problema da inconsistência informacional em outros documentos da CVM, né? Os fundos que erram, né, a descrição dos ativos no CDA, eles acabam inchando essas estatísticas do grupo 2, né, porque qualquer ativo, né, que não é informado de forma correta, ele tende a ser interpretado pelos nossos sistemas como um ativo diferente, alternativo, atípico, né, e aí, presumidamente, ilíquido.
ele vai prejudicar ou vai, enfim, né, comprometer o índice de liquidez que é calculado internamente, passou, né, a ser calculado internamente pela CVM. Então, aqui, de novo, eu reforço. Quando a gente fala de consistência informacional, e a gente vai atacar isso realmente agora com o sistema de uma forma mais ampla, né, no relacionamento com os administradores, né, óbvio, é muito importante para a informação diária de saídas de caixa e ativos passíveis, né? Mas também é muito importante para as informações que ele presta nos outros documentos, porque elas podem realmente induzir de novo a CVM a um erro de cálculo, né? Em função daquele erro, né? E, enfim, a gente supor que aquele fundo convive com um falso negativo, quando na verdade não convive. De novo, é um erro de informação, um erro diferente, né? Mas um erro de informação também. Então, aqui, mais uma vez, eu acho que é importante assim, deixar muito claro, porque isso é uma questão que nos preocupa muito. Pode não parecer tão importante, dependendo da perspectiva, mas, de fato, ela que é essa questão da curadoria da informação. É muito importante que o administrador do fundo encaminhe para a CVM informações consistentes, informações corretas, porque um erro reiterado, né, na prestação dessa informação, com certeza é mal lido, né, pela área de supervisão. Fala, poxa, né, mas qual o nível de seriedade que a instituição realmente está dando, né, para aquele assunto, inclusive, de uma forma geral, porque não só para a informação que está sendo prestada em si, mas para o assunto de forma geral. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega lá um administrador de fundo que informa, enfim, números inconsistentes, né, de saída de caixa e ativos passíveis reiteradamente, né? A dúvida que às vezes a gente, enfim, tem ou fica, né, na área de supervisão poxa, será que, né, aquele administrador realmente se preocupa tanto com o tema? Porque se a gente está pedindo uma informação que, a princípio, ele deveria ter nos controles gerenciais internos dele, né, porque são informações sobre a liquidez do fundo, etc., né, será que ele realmente calcula esses números lá dentro da casa dele? Né? Porque, enfim, ele pode, em tese, né, enfim, dependendo do nível, né, claro, né, da severidade e recorrência do erro, né, ele pode estar chutando números. Né? Então, enfim, pode ser até que ele nem tenha um número interno lá, né, e por isso não preste um número adequado para a CVM. Né? Então, enfim, óbvio, né, isso eu estou falando aqui para casos mais extremos, né, mas que já aconteceram. Enfim, houve situações ali bem pontuais que a gente fala, poxa, né, parece aqui que, enfim, né, na prática ele nem faz esse exercício dentro de casa, né, infelizmente, né, ainda que sejam situações excepcionais, né, mas, de novo, é um tipo de problema que evidencia até mesmo essa situação limite, né, você fala, poxa, né, no fundo eu estou pedindo em números que, enfim, ele deveria ter. Né? Enfim, por que ele está errando tanto? Né? Será que é realmente uma questão ali do processamento específica, etc. e tal, ou alguma coisa mais estrutural, né? Da parte daquele administrador, daquele gestor em relação ao assunto como um todo? Né? Será que ele realmente está fazendo, né, gestão de liquidez naquele fundo? Né? Então, até esse nível de preocupação a gente pode acabar tendo dependendo da circunstância. Então, eu volto a dizer assim, muito importante, tá? Não só as informações diárias de liquidez, mas todas as informações encaminhadas para a CVM, tem que existir uma preocupação muito forte por parte do administrador, né? Claro, é o responsável central pelo envio dessa informação, de todas as informações do fundo, né, para a CVM, uma preocupação muito grande com a curadoria dessa informação. Tem que ser encaminhada sempre uma informação que faça sentido, que seja consistente, que reflita a realidade do fundo. Falo e repito aqui várias vezes, porque isso com certeza vai ser uma prioridade de supervisão para sim, que também só vai ganhar importância ao longo do tempo. Pode. Bom, bom dia. Só para lembrar a todos, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, encaminhar a pergunta que nós direcionamos aqui para os palestrantes. Bom, meu nome é Ricardo Mizukawa, eu sou coordenador da Comissão Temática de Risco, e ouvindo um pouco aqui enfim, o Daniel, a Vera, o Jorge, acho que minha primeira observação que eu acho, não foi nada combinado, mas eu acho que existiu um casamento aqui de iniciativas e de agenda por parte da Ambima e CVM, porque da mesma forma como a CVM criou a superintendência que vai olhar de forma mais dedicada aos riscos estratégicos, enfim, no mercado como um todo,
em particular a indústria de fundos, também a Ambima, o ano passado, em função da nova governança instituída, criou a comissão de risco, que começou a se reunir no final do ano passado. Então, ao longo de 2020, certamente, esse debate ele vai se aprofundar. E também estou feliz porque há muito tempo que a gente participa aqui da Ambima, eu não me lembro de ter tido algum outro evento da Ambima que tratasse sobre qualquer tipo de risco, né? O que é uma demonstração da relevância do tema e de como esse tema de risco de liquidez tornou-se importante, né? Basta lembrar o evento não muito distante, que foi a crise de 2008 e 2009, que se iniciou como uma crise de risco de crédito, mas que se potencializou como uma crise de risco de liquidez, né? E como, corroborando um pouco aqui com o comentário que o Daniel fez no início, eu acho que o mercado brasileiro está passando por uma fase de transição, né? Seja pelo fato de nós estarmos no menor nível de taxa de juros histórico. Ontem mesmo teve uma redução da taxa Selic para 4,25, seja em função da busca por parte dos investidores de maior diversificação, ativos com maior retorno, eventualmente também com maior risco. O seu site também está crescendo, né, Mizukawa? A gente teve agora essa informação da captação recorde ano passado. Fundo de ações, né? Desculpa aí o jabá. Mas... Não, mas o que acaba acontecendo nessa nova dinâmica, e talvez seja mais do que uma mudança conjuntural, mas uma mudança estrutural, e que vai acompanhar o mercado nos próximos meses, é uma mudança que vai promover uma realocação de ativos, migração de renda fixa para renda variável, para ativos no exterior, para fundos multimercados, eventualmente fundos estruturados. E toda essa dinâmica ela vai provocar movimentos de aplicação e de resgate. Ou seja, esse novo contexto ele traz, por um lado, algo que é importante do ponto de vista do investidor, que é incentivo à diversificação. Para o mercado, acho que tem um efeito secundário, que é estímulo ao mercado secundário, que é algo que o mercado também precisa, que talvez seja objeto de um outro webinar aqui por parte da Ambima. Mas eu acho que tem um componente que está associado ao risco de liquidez, ou seja, com maior diversificação, maior busca de retorno, a tendência é que os investidores, eles, de alguma forma, aumentem ou mudem a dinâmica de investimento, ou seja, incluindo o aumento de frequência de decisões de compra ou de venda. Ou seja, os investidores eles vão cada vez mais, ou com maior frequência, tomar decisões de compra ou de venda, no caso de fundos de aplicação e de resgate. Isso serve de um alerta para a indústria, porque eventuais necessidades específicas de liquidez ou movimentos de mercado podem, sim, provocar situações de estresse em alguns fundos ou grupo de fundos. E por isso que acho que esse monitoramento, não só micro, mas macro, que acho que o sistema proporciona monitorar, ele é tão relevante quanto olhar individualmente cada fundo. Ou seja, você olha individualmente cada fundo, mas você consegue ter uma base de dados e de informações que você consegue, de alguma forma, monitorar o mercado como um todo. Então, gostaria de parabenizar a CVM pela iniciativa, pelo trabalho também, né? Enfim, e dizer que talvez seja só o primeiro passo de uma série de outras iniciativas e desenvolvimentos que serão feitos. A gente já recebeu algumas perguntas aqui para a CVM. Vou começar por uma pergunta para o Jorge, a pergunta do Felipe da Anga Asset, em relação ao segundo slide, sobre o percentual de resgates, né? O percentual de resgates, ele tem bases mensais ou diárias? Ou em qual a frequência dessas bases? Eu não sei. Na verdade, até comentar sobre o estudo da ASA, porque acho que as informações todas estão lá. Sim, fica bem detalhado no estudo da ASA, mas a resposta são bases diárias. Pegaram o resgate diário, não, resgate não, né? A captação líquida. Mas, obviamente, numa situação de estresse é muito mais resgate do que aplicação. E pegaram uma questão aí de 16 milhões de dados, porque eram 15 anos acumulados de histórico, fizeram uma distribuição, uma função de densidade de probabilidade e pegaram as caudas. Quer dizer, na verdade, aí a cauda que era mais importante era a cauda esquerda, né? Ou seja, o 1% de probabilidade de muito resgate, né?
e escolheram, né, para cada tipo de fundo, essa segmentação que a gente colocou por concentração de cotista e por classe, pegaram 1% de probabilidade do resgate ser aquele ou maior. Mas é diário. Isso. Aí é até interessante a pergunta do Felipe, porque corrobora um pouco o que eu falei lá sobre, né, a ambição da tabela, né? De fato, é uma outra limitação, vamos dizer assim, da metodologia, né? Claro que momentos de estresse dificilmente duram um dia, né? São momentos que, e isso inclusive foi uma outra evolução do sistema, o índice de liquidez 3 que o Casara expôs lá, né? Mas enfim, lá na época 2015, né, o que a gente tinha disponível à mão para fazer o nosso estudo estatístico, etc., era essa informação histórica do resgate dia a dia, né? O resgate a cada dia, o que não casa muito bem assim com um cenário esperado, né, de estresse, ou a duração, né, esperada de um cenário de estresse projetado em bases aí, né, enfim, né, mais precisas, né? Mas é isso. Para o propósito que ele tinha, que era servir como uma peneira grossa, né, como um primeiro filtro, né, para fundos que mereceriam questionamento, serviu bastante bem, né? Tem uma segunda pergunta do Misaki, eu acho, Valora Invest. Como o sistema tratará para fins de liquidez fundos fechados, acho que vale para todos os fundos estruturados, FDICs, enfim, fundos imobiliários, FIPs, que possuem fluxos regulares de amortizações, visto que o gestor leva em consideração essas amortizações para o gerenciamento de liquidez de uma carteira. Na verdade, esse raciocínio vale para os fundos e vale para os títulos de crédito privado, que também tem fluxo, né? Não, então, a pergunta dele é esse tipo de ativo na carteira do fundo, né? Porque, lembrando, né, esse sistema aqui só vai cuidar de fundos abertos, não exclusivos, mas quando esses fundos aplicarem em qualquer tipo de ativo que não tem uma liquidez muito... exatamente. Hoje o sistema está trabalhando muito mais com esses ativos que têm uma liquidez muito mais transparente, ou seja, você consegue pegar em dados de mercado via Ambima, via debentures.com, via os custodiantes, etc. E a gente está trabalhando para incorporar também alguns ativos um pouco menos... Quer dizer, não é tão simples de ficar trabalhando com cotas de fundos estruturados, etc. A gente vai chegar lá. Hoje o sistema não pega. Ele vai cair naquele controle 2, que vai ser alvo de um ajuste fino pela área de supervisão. Essa está na meta do nosso aprimoramento do sistema para esse ano. Tá ótimo. Desculpa, quem fez a pergunta? Assim, Misaki, da Valora Invest. Né? Tá ótimo. Misaki, assim, só para... indo um pouco para a resposta do outro ponto, né? Vamos dizer assim, o Casara ele definiu aqui bem, né? Olha, tem essa situação do fundo que investe, né, num ativo com essas características, né? Mas eu acho que você está querendo estressar essa situação realmente do fundo fechado, onde alguma gestão de liquidez faz sentido, né? E eu concordo, ok, né? Existem fundos fechados onde um certo exercício, ainda que bem mais simples, sem sombra de dúvida, né? Mas um certo exercício de gestão de liquidez também faça sentido. Ok, né? É uma possibilidade, mas não é uma possibilidade priorizada por hora pela SIM, né? Não entendemos assim que esse tipo de fundo seja um fundo que mesmo num cenário de estresse de mercado, etc. e tal, vá oferecer os grandes riscos, né, para a saúde do sistema, né, ou da indústria de fundos, como os fundos abertos oferecem. Então, a nossa prioridade hoje realmente é atacar os fundos abertos não exclusivos, né, e também os fundos de cotas que investem neles, né, a gente também tem já um trabalho de supervisão complementar sobre eles, mas os fundos fechados, por hora, não. Né? Eu reconheço, ok, que faz sentido, né, para alguns fundos fechados algum exercício, mas não nos parece ser o tipo de fundo a ser priorizado no momento. Bom, e no caso da liquidez dos fundos fechados listados em bolsa, você pode fazer inferências em relação à liquidez do mercado secundário também. É isso, a gente já tá fazendo. Uma terceira pergunta aqui do Leonardo, da XP Investimentos. Primeiro ele está perguntando se a apresentação ficará disponível. Enfim. Sim, não tem problema. Acredito que sim também. Né? Perguntou também sobre a disponibilização do webinar. Isso certamente vai ficar disponível no site da Ambima. Na verdade, tem o questionamento mais em função de critério, que eu acho que isto é algo que, inclusive, a gente, dentro da Ambima, já inclusive fez uma reunião com o Daniel para
tentar chegar no melhor entendimento sobre os critérios. Eu acho que quando a gente fala de base de informações e de como essas informações são disponibilizadas, tão importante quanto a informação estar correta dar publicidade sobre quais informações estão no campo A, B ou C. Né? Eu acho que esse é um esforço que nós vamos ter em conjunto para que todos os administradores disponibilizem exatamente no mesmo campo, a mesma informação e todo o mercado tenha o conhecimento. Então, Ricardo, é importante falar também que uma das entregas da SSR nesse projeto é justamente algumas minutas de ofícios circulares a serem divulgados pela SIM, até para dar uma segurança jurídica para o tema, mas envolvendo justamente que tipo de informação que tem que ter nos campos, justamente para a gente unificar esses entendimentos do que são os conceitos, né, e do que tem que ser informado exatamente em cada campo, para que a leitura de todo o mercado, de toda a base de dados, seja unificada e esteja na mesma base. Acho que é isso. Então, a gente deve ter um primeiro ofício circular saindo, aí está no forno, e provavelmente, acho que eu ainda nem conversei com o Daniel sobre isso, mas já tem temas novos surgindo. Provavelmente a gente vai precisar fazer um segundo ofício circular sobre o tema de gestão de risco de liquidez. Maravilha, é isso mesmo. Só sem querer dar muito spoiler assim, mas esse ofício circular que está no forno, ele vai tratar da informação sobre as saídas de caixa, né? Enfim, como ela deve ser prestada, enfim, naturalmente baseada nessa visibilidade mais ampla, geral, que a gente passou a ter, né? Começamos a identificar alguns erros conceituais, né, de entendimento, né, sobre que tipo de informação deveria ser prestada, né, o que deveria contemplar nessa saída de caixa, né, critérios, né, de janela de tempo, inclusive, enfim, várias coisas, várias questões. E a ideia desse ofício circular enfim, detalhar e definir com a maior precisão possível. Inclusive, a gente vem conversando com a Ambima nesse sentido também. Enfim, o que deve nortear a prestação dessa informação lá no informe diário. Uma outra pergunta aqui, talvez para o Jorge, do Marcial da Caixa Econômica. O modelo irá considerar, estou imaginando que o modelo que será calculado no índice de liquidez 2, né, por parte da CVM, irá considerar o volume de negociação de títulos públicos federais, por exemplo, LFTs? Sim. Apesar de algumas observações que a gente estava comentando antes aqui do evento, mas sim, ele vai considerar 100% líquido. Uhum. Com todas as observações que podem ser feitas no sistema LFT e tudo, mas vai considerar sim. Na verdade, eu acho que o que nós estávamos conversando no início, um pouco antes do webinar, é que todo o sistema ele é objeto de evoluções. Sim. E toda a metodologia também vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Acho que a ideia aqui, a iniciativa da CVM num primeiro momento, de forma mais transparente possível, identificar as situações mais críticas para depois dar um segundo ou terceiro passo na evolução das metodologias. Né? Imagino que seja esse direcionamento. Mas nada impediria, né, em tese, vamos estressar aqui a situação, né, que num confrontamento, né, de índices de liquidez diferentes, né, entre o que se calcula do mercado e o que se calcula internamente, né, aparece esse tipo de justificativa em relação à situação atual das LFTs, entendeu? Enfim, a gente obviamente vai avaliar também e pode chegar à conclusão de falar, não, ok, ele está sendo mais conservador, né, porque tem uma certa... tem um crowding out assim, dos LFTs aí, né, no momento atual, né? Eu acho que nesse ponto até ajuda a gente, né? Porque se ele quiser considerar a LFT menos líquida do que ela realmente ótimo, né? Tipo, para nós é muito ruim quando ele não está considerando muito líquido algo que não é tão líquido. Sim, mas o oposto está do lado da segurança, então não é uma preocupação atual nossa. E aí é o tipo de justificativo e esclarecimento que vai até enriquecer o sistema. A gente fala, poxa, isso faz muito sentido, né? Vamos aprimorar aqui o sistema, de repente dosar isso melhor, né? Mas para isso a gente precisa de mais experiência, né? Claro, a gente está saindo de um patamar... De uma supervisão micro para uma supervisão macro. E aí, a partir dessa mudança de supervisão, a gente vai conseguir adquirir alguma experiência para aprimorar o sistema. Então, acho que a ideia é um pouco essa.
Tem uma pergunta aqui do Ricardo Bortolozzi, da XP Asset, que eu acho que inclusive já foi objeto de discussão da Ambima com a CVM. Como será o sistema que tratará de liquidez de estruturas Master Feeder e fundos vértice? Acho que é um assunto já... porque eu acho que é uma discussão que envolve não só fundos Master Feeder ou fundos vértice, mas toda a estrutura de FICs e FIIs, enfim, que eu acho que é uma abordagem um pouco diferente, porque tem muito mais relação com o prazo de carência de cada fundo. Sem dúvida. Assim, só relembrar aí o Ricardo, naturalmente ele deve conhecer lá, mas, enfim, já foi editado um ofício circular pela SIM sobre esse assunto, né? Gestão de liquidez em estruturas Master Feeder, né? O próprio ofício lá, para os efeitos dele, né, qualifica o que seria uma estrutura Master Feeder, aí você vai ver que, de fato, né, não inclui outros tipos de relacionamento entre fundos e fundos de cotas, né, com FICs de distribuição, né, ou FICs espelho, né, ou, enfim, realmente aquela estrutura Master Feeder mais convencional, né, um Master, vários feeders, dividindo, né, público-alvo, todo mundo administrado e gerido pelo mesmo participante, né. Então, para esse Master Feeder qualificado lá no ofício circular, houve já alguns esclarecimentos nesse sentido, né, a questão da possibilidade de se olhar assim. Quer dizer, possibilidade não. Na verdade, o correto é que, né, a estrutura seja olhada de uma forma agregada, de uma forma consolidada, né, porque a estrutura está efetivamente na mão, né, de um mesmo administrador e gestor, e até, enfim, em algumas estruturas mais referidas, a gente vê lá alguma tentativa de aprimorar a gestão de liquidez, até com condições diferentes de resgate, enfim, né, um FIC para alocadores, né, com uma dilatação lá no resgate, justamente para que a estrutura se previna, né, de um resgate muito relevante, né, ou possa administrar melhor aquilo, enfim. O fato é que, na prática, era como a gente já percebia que o mercado vinha fazendo, e de fato faz bastante sentido, né? O ofício veio corroborar um pouco essa questão de que, olha, não é sim para ser olhado de uma forma consolidada, né, como parte de um todo, né? Aliás, esse assunto do Master Feeder, vamos ver como é que ele, na prática, ao longo dos anos, vai ser revisitado com aquela questão agora das classes de cotas, da lei de liberdade econômica, né? Enfim, é uma a ver, né, no futuro como é que isso vai ficar. Mas sem problema nenhum que você, na prática, acabe tratando isso tudo como se fosse um fundo, né, para efeitos de gestão de liquidez, um fundo só, com suas, né, classes lá representadas pelos FICs, né. Enfim, alguns outros esclarecimentos lá no ofício circular, mas acho que o mais importante realmente foi esse. O que eu sugeriria de início seria que se revisitasse esse ofício circular para ter esse contato com o que a gente esclareceu lá, né. Esgotamos o assunto? Não. Eu sei que a estrutura Master Feeder ela tem suas particularidades, né, e algumas dúvidas ainda permanecem, né. Fora isso, a questão dos vértices eu acho bastante interessante também, né, para os fundos de crédito privado, etc., né. Essa discussão está verde, eu confesso. Eu acho que a gente precisa amadurecer a discussão ainda, né? Mas, enfim, só para corroborar aqui com o Ricardo, eu não tenho ainda uma conclusão, né? Então não vou antecipar nada, né? Mas, para antecipar o Ricardo, que eu vejo mérito, sim, tá? Na discussão. Acho que é uma discussão que a gente pode fazer sem problema nenhum e, eventualmente, até redundar num outro ofício circular tratando especificamente sobre essa situação, né? De como seria uma gestão de liquidez adequada. Óbvio que a gente sempre vai ser conceitual, né? Não dá para a gente abarcar casos práticos, assim, né? Todos os casos, situações práticas, né? Dos fundos que convivem com isso, mas sem problema nenhum, é uma saída natural que eu vejo, um outro ofício circular tratando desse ponto específico, né? Gestão de liquidez com, enfim, com vértices de fundos de crédito privado de uma forma geral, né, que convivem com isso, né? Só complementando, voltando ao assunto para a estrutura Master Feeder, eu vou pedir o Casara para colocar no último slide, justamente ali naquele controle 2, onde a gente tem, eu não estou enxergando direito, 600 e poucos fundos. 582. 582 fundos. Obrigada, Casara. Alguns fundos nessa estrutura estão nesse quantitativo. Então, assim, dando um spoiler aqui, algumas estruturas serão questionadas para a gente tentar fazer esse aprimoramento no sistema ao longo de 2020. Bom, próxima pergunta, Rafael Pittini, Banco de Investimento.
e hoje fazem inferências, eu acho que muda alguma coisa, enfim, com relação à liquidez de CRIs, CRAs, a Anbima hoje está divulgando taxas para certos ativos. Em relação aos FDICs, temos diversos papéis com negociação diária. Esses papéis entraram nos critérios de liquidez? Enfim, acho que aqui tudo isso... É tudo que tem negociação entrou. Aí, não sei se no caso dos FDICs ele está falando desses de debêntures de infra, por exemplo, né? Que é uma situação onde isso acontece de fato, as debêntures estão sim. O sistema ele leva em consideração a liquidez da negociação no secundário. Desculpa, é o Rafael da Capitânia. Uma pergunta aqui do Eduardo, do Itaú. Bom dia, qual o tratamento que será dado às letras financeiras para o cálculo do índice de liquidez? É um pouco semelhante à pergunta da LFT. Né? Rafael Carneiro, da Turim. O sistema como fundos exclusivos considera apenas aqueles que têm essa definição estabelecida em regulamento no público-alvo ou considera exclusivos aqueles que têm um único cotista? Eu acho que essa pergunta é mais para mim, né? Assim, o fundo exclusivo assim, o que eu quero dizer? Não é excluída, né, da nossa base de análise, né, só o fundo exclusivo que é assim caracterizado pelo regulamento, né? O problema, ou seja, o fundo exclusivo na prática, ele também, enfim, ele não exige ali, né, a mesma gestão de liquidez que a gente exige de um fundo convencional, né? Está fora da amostra. O problema é justamente essa questão do fundo que é exclusivo só na prática, né, ele não aparece para a gente, né, de forma imediata numa primeira rodada na base, né? Porque ele não está caracterizado no cadastro do fundo, no cadastro dele, né, como um fundo exclusivo, né? Então, assim, o que pode eventualmente ou no limite acontecer enfim, né, vamos chamar assim, né, acidentalmente, né, ele ser questionado lá, enfim, porque caiu em algum filtro, né, que a gente não conseguiu segurar. Mas aí, enfim, quando aconteceu essa situação, ela realmente foi tratada de forma muito rápida, dinâmica, né? A gente percebe ali de cara que é um fundo exclusivo e fala, não, esse questionamento aqui não se justifica no seu caso, né, arquiva o caso. A gente vai tentar colocar flags no sistema para identificar esses fundos, né? Então, pode ser até que, numa primeira rodada, como o sistema é novo, a gente tem essas informações muito individualizadas, porque o Oswaldo ele fazia uma análise muito micro. Então, pode ser que, de fato, algum fundo que tenha essa particularidade, que vocês já tenham informado para a gente, mas que caiam novamente no filtro, ou até mesmo para corroborar, para ver se a informação dada lá atrás, ela ainda remanesce, e a gente vai fazendo esses ajustes no sistema para que eles saiam da base de monitoramento. Talvez esse seja haja um universo grande desses fundos, principalmente no segmento private, né? Porque eventualmente você constitui um fundo para a família, enfim, irmãos, marido e esposa, e na prática só tem um investidor, um único investidor, e isso permanece por um longo tempo. Né? É fato, né? Tem até a própria situação dos fundos restritos, que, enfim, também é semelhante, né? Quando a gente percebe aí, emprestando o conceito lá da 400, né, aquele interesse único, indissociável, etc., né, enfim, um fundo para um conglomerado econômico, por exemplo, né, com um tomador de decisão ali central definido, né, também é um fundo assim, onde a gestão de liquidez, enfim, não nos preocupa, né, mas também é um tipo de fundo que a gente não consegue filtrar ex ante, né, pode acontecer de, enfim, ele ser questionado ali e tal, mas realmente, e a gente tem tentado ser muito... como é que eu vou dizer, né? Ágil mesmo, né? Assim, rápido nesse tipo de avaliação para deixar logo claro lá para o administrador que falar, não, realmente esse fundo aí não é um fundo que nos preocupa, não. A resposta do administrador, inclusive, acho que até é interessante já dar esse esclarecimento, ela pode ser direta nesse sentido, né? Você não precisa evoluir tanto assim numa resposta tão complexa. É dizer, olha, explicar que a estrutura do fundo é essa, né? É um fundo na prática exclusivo, né? Ou restrito, né? Nessas condições, né? Que automaticamente a gente já arquiva o caso. Bom, uma outra pergunta, o Adriano da BRL Trust. Bom dia, será divulgada uma tabela com ativos individualmente classificados que são considerados mais ou menos líquidos? Haverá um fator redutor de financeiro? Na verdade, ele quer que...
Ele gostaria que a CVM já determinasse o fator de liquidez de cada um dos ativos. Não, isso seria lindo, né? Mas assim, realmente, eu acho que é uma ambição grande demais, né? Não dá para chegar num nível desse, né? Até porque o mercado também muda, né? Assim, o mercado ele é muito dinâmico e o nível de liquidez, né, dos ativos ele vai mudando ao longo do tempo também, né? É muito complicado. Citar até o exemplo aí dos CRIs, né, em algum momento, em alguma pergunta, né, é um exemplo bem prático, né, é um ativo que, aliás, a LFT é um outro exemplo, né, assim, são ativos que mudaram de condição de liquidez, né, ao longo do tempo, né, e assim, seria muito traiçoeiro a gente tentar fazer isso, né, acho que a gente acabaria mais atrapalhando e gerando ruído do que ajudando. Talvez um dos fatores principais quando a gente lida com a questão do risco de liquidez, até como o próprio índice de liquidez é calculado, a gente nota que basicamente o índice de liquidez ele é calculado com base em duas variáveis, né, que é a liquidez do ativo e o quanto que os investidores potencialmente podem solicitar de resgate, de tal forma que a liquidez do ativo tem que fazer frente a esses resgates. E aqui talvez tenha um componente diferente, e eu sempre faço esse comentário, que ao contrário de risco de mercado e risco de crédito, em que o gestor ele tem total liberdade para aumentar ou diminuir o risco de mercado do fundo ou o risco de crédito, desde que dentro dos limites estabelecidos ali no mandato e na política de investimento. No caso de risco de liquidez, ele tem controle sobre uma das variáveis, né, que é a liquidez dos ativos, porque ele não tem controle sobre a liquidez do passivo, ou seja, o fato de você ter um componente que não está sob o controle do gestor torna a complexidade do cálculo do risco de liquidez inerentemente maior, ou seja, ela é mais complexa por natureza, né? E quando a gente olha só para o ativo sem olhar para o passivo, muitas vezes a gente pode estar incorrendo em algum erro. E a gente, estou dizendo isso porque os gestores têm essa tendência, né? Vou olhar o ativo, eu vou olhar para o liquidity VaR, né? Como se fosse proxy do VaR no caso de risco de mercado. Só que tem uma variável no liquidity VaR que é o comportamento do investidor. E sobre essa variável a gente não tem o domínio. Então, talvez uma mensagem importante quando se trata de risco de liquidez é que existe uma variável que é dependente de outra variável que é o investidor, ou seja, o risco de liquidez por si só, ou o gerenciamento de risco de liquidez, ele tem como limitador, né, o estresse do passivo, né? É o estresse do passivo quem vai limitar como o gestor tem que gerenciar o ativo. E é por isso que é muito difícil você determinar, muitas vezes, fatores de liquidez ou fatores tanto para o estresse do ativo quanto para o estresse do passivo, né? No caso do estresse do ativo, tem uma outra componente, e por isso que, referendo aqui a observação que a Vera fez, um olhar mais macro, você pode ter, potencialmente, acho que na indústria de fundos já atingimos 18 mil fundos, enfim, acho que 18 mil fundos na indústria. Você pode ter os 18 mil fundos da indústria com um índice de liquidez acima de 1. Né? Ou seja, individualmente, todos estão, em tese, líquidos para aquelas condições normais de temperatura e pressão. Né? Mas se todo o mercado, ou todos os investidores decidirem resgatar um determinado grupo de fundos, certamente a liquidez do ativo não vai ser suficiente para todo o mercado. Ou seja, para um grupo ou um número N de fundos, certamente essa liquidez ela é adequada. Agora, para um número de N mais 1 fundos, talvez não seja. Então, esse olhar macro também é um componente que certamente o mercado tem que analisar. É verdade, né, Mizuko? A gente estava até comentando aqui antes do webinar, vivemos essa experiência, claro, não foi nada tão extremo, mas agora, né, com
o segmento do crédito privado, enfim, né, um pouco desse exercício, né, que foi um aprendizado para a indústria, né, uma saída ali concentrada no segmento, né, e, enfim, né, apuros aí, ou enfim, problemas para serem administrados por parte de quem atuava lá com mais força nele, né. Eu vou até aproveitar, Mizukawa, esse comentário seu para fazer um gancho também, essa questão da complexidade, né, da gestão de risco, de liquidez especificamente, né, ela também acontece por um outro motivo, que não raro é objeto de dúvidas, né, do mercado, ou perplexidades, etc., que tem a ver com os papéis, né. O risco de crédito, o risco de mercado, né, de uma certa forma, ele fica, enfim, mais sob o controle unicamente do gestor, né, o que é diferente do risco de liquidez, né. O risco de liquidez, ele necessariamente vai sempre envolver o administrador e o gestor, né. A própria 555, ela mostrou, ou as suas versões sucessivas, né, mostraram como essa discussão foi difícil, né, e sendo aprimorada ao longo do tempo com o mercado. Tivemos várias versões, né, do que era o 65B, né, da 409, e agora lá o 91 da 555, né, dessa redação, né, gestor, o administrador e tal, enfim, versão final, administrador e gestor, né. Realmente essa foi a nossa conclusão lá. O administrador na gestão desse tipo de risco, realmente ele tem um papel muito importante, né? Enfim, até porque ele vai ter essa visibilidade muito melhor do passivo, né, do comportamento dele, histórico e tudo mais, né? Então, só reforçar essa questão, né, de que para o assunto, né, o administrador ele sempre estará envolvido, não tem como, né? Sem prejuízo de que, isso é muito interessante, né? Isso eu acho que é uma mensagem que eu sempre, enfim, gosto de passar para o mercado, né? Muitas vezes, enfim, não necessariamente com o tema gestão de risco de liquidez, né? Pode ser outro tema, até temas típicos, né, do gestor, sei lá, desenquadramento de carteira, né? Ou alguma coisa, ou gestão de outros riscos, etc., né? Pode estar lá o administrador recebendo questionamento da CVM, né? De fato, o nosso primeiro ponto de contato para qualquer assunto envolvendo fundo é o administrador mesmo, né? E aí, assim, tranquilizar um pouco o mercado no sentido de que, olha, não é o fato do administrador estar sendo perguntado pela CVM que significa necessariamente que a CVM está tentando imputar uma responsabilidade a ele, entendeu? Assim, inclusive, assim entende, né, que essa governança é muito interessante, muito saudável, porque muitas vezes o administrador ele pode trazer uma informação tipicamente ali, enfim, né, de gestão, de custódia, de outro assunto que não lhe pertence, né, com muito mais, enfim, isenção, independência, imparcialidade do que perguntando diretamente para o participante envolvido, né? Então, essa primeira rodada de um questionamento que a gente sempre faz com o administrador do fundo, não é porque, e aí eu peço realmente esse carinho, né, não é porque a CVM presuma que o administrador é responsável por tudo, não é isso. Muitas vezes o que a gente quer ali é realmente um primeiro ponto de contato para abrir o assunto, entender o contexto, a situação, por que aquele investidor está reclamando daquilo, etc., né? E que o administrador nos ajude justamente nessa primeira rodada, né, a estabelecer esse accountability, né? Ele fala, olha, para essa situação aqui que foi objeto de reclamação, né, teve esse papel do gestor, teve esse papel do distribuidor, teve esse papel do custodiante, teve esse papel meu, ok, eventualmente, né? Claro que cabe ser sempre fair e transparente em relação a isso, quando for o caso, mas é realmente um conceito, né, que eu acho que é muito importante, assim, que o mercado sempre tem em mente, o mercado de administração fiduciária especificamente, né, de que o fato dele ser provocado sempre primeiro não significa que a CVM está imputando a ele a responsabilidade por tudo aquilo que ela está avaliando. Ou mesmo por parte daquilo que ela está avaliando, né? Desarmar um pouquinho, porque, enfim, muitas vezes mesmo não é o caso, né? E aí você vai ver lá, ao longo da instrução do processo, que, enfim, né, aquele nosso famoso ofício 538, né, que agora é o ofício 607, que avisa, vamos dizer assim, de uma conclusão inicial da área técnica né, olha, está caracterizada aqui uma irregularidade na nossa visão e tal, né? Muitas vezes ele acaba não indo para o administrador, né? Ou ele vai para o administrador tocando numa questão pontual daquele todo, né? Enfim, isso é interessante notar também, eu acho que é uma evidência prática, né, de que é isso. Esse primeiro contato é só um primeiro contato, não é nada além disso. E talvez os ofícios estejam sendo direcionados inicialmente para os administradores pela deficiência informacional que vocês comentaram. Também. Não, exato, né? E aí, quando for realmente deficiência informacional, realmente, assim, não tem jeito, o administrador mesmo o responsável central, né?
Bom, talvez uma última pergunta aqui, o Alexandre Bona, da JBFO Asset. Como o sistema trata novas emissões de debênture, por exemplo, aquelas que não possuem uma série histórica de negociação? Aqui também é um desafio, né? Uma particularidade. Eu vou um pouco responder aqui, talvez em nome da Comissão de Risco da Anbima. O fato é que hoje, enfim, em 2020 também certamente vai ser objeto de revisão as diretrizes de liquidez do Código da Anbima. Digo isso porque as diretrizes também, quando elas foram redigidas no passado, se não me engano, em 2014, também partiram de um grau de simplificação de metodologia e que levou necessariamente em consideração uma série de outros fatores que poderiam gerar inferências de liquidez mais específicas. Então, por exemplo, se é um ativo novo, mas de um emissor já conhecido, que possui rating, né, com um vencimento de X anos, é possível fazer uma inferência de liquidez, né? Isso está hoje nas diretrizes de liquidez da Anbima? Não. Né? Então, é algo que pode ser certamente aperfeiçoado, ou seja, o que está na diretriz da Anbima hoje, inclusive, são FLICs, né, que são fatores de redutores ali de liquidez, baseados na oferta. A oferta também é um fator que também deve ser levado em consideração, porque, de certa forma, uma oferta 400 tende a ter mais liquidez do que uma oferta 476. Mas a este fator que está associado às ofertas, certamente existem outros fatores, vencimento, risco de crédito, que poderão ser agregados. Isso também vai ser objeto de discussão na Comissão de Risco ao longo do ano. Excelente. Quem fez essa pergunta? Alexandre Bona, Alexandre, né? É interessante essa pergunta do Alexandre, né? Porque ela meio que acaba reforçando, né, a resposta que a gente deu para outra pergunta sobre a possibilidade da CVM divulgar uma lista, né, de, enfim, né, fatores de liquidez para os ativos e tal, né? Acho que essa pergunta dele evidencia muito bem, né, e a sua colocação em resposta exucava mais ainda, né, a dificuldade de se fazer uma coisa dessas, né? Você nunca vai conseguir tabelar tudo isso, né? Assim, falar, não, mas tá bom, esse tipo de ativo é considerado líquido com base nesse fator, etc. Não, mas se ele foi distribuído 400, 476 não faz diferença? Faz. Se é uma primeira emissão ou uma emissão, um follow-on, faz diferença? Faz. Se acontece um evento de crédito, né, como, por exemplo, a gente viu aí rodovias do Tietê, né, faz diferença? Faz. Tem tanta coisa que faz diferença, assim, a gente não consegue tabelar uma coisa dessa, né? Infelizmente, acho que é um trabalho dia a dia ali do gestor e administrador, né, que não dá para traduzir em tabelas ou fórmulas, né? Vai depender de uma diligência permanente dele ali, de acompanhar todos esses e mais inúmeros outros que eu não consigo lembrar aqui, né, fatores que impactam, que influenciam efetivamente a liquidez do ativo, né? Isso reforçando também que a nossa métrica não é a métrica, não é a única correta, né? Então, se a gente faz uma tabela e divulga, passa a ser a tabela da CVM, são aqueles ativos que têm que ser comprados pelo fundo. Não é isso que a gente quer. A nossa não é a única resposta, é uma diretriz para orientar a supervisão de liquidez da indústria. Bom, vou finalizar com duas últimas perguntas. Uma é com relação mais direcionada, talvez menos aos gestores e administradores, mas às áreas de produto, tanto de gestores quanto de administradores, né? Qual que é a importância na formatação do produto no que diz respeito à gestão de liquidez? Aqui, eu acho que muito mais uma pergunta direcionada a todos os parâmetros que são estabelecidos quando a construção do fundo, carência, taxa de entrada e saída, limites de concentração, porque, por incrível que pareça, lendo a 555, existe a possibilidade de você estabelecer um limite de concentração por investidor em regulamento.
só que eu nunca vi ninguém usar esse dispositivo. Né? Exatamente. Talvez até pelo fato que você mesmo mencionou, né, da dificuldade de você controlar isso, né? Às vezes, enfim, né, fica fora da sua mão ali, né? Mas, de fato, assim, é interessantíssima essa pergunta, né? É fundamental, né? É óbvio, né? Falar, poxa, né, se eu tiver aqui errado numa calibragem, né, da estruturação do fundo lá na frente, eu posso, de repente, mudar isso, né? Consertar, etc. Em tese é possível, mas a gente sabe da dificuldade de se promover esse tipo de alteração, principalmente se for um fundo, né, mais pulverizado, né, não for ali um fundo estruturado para um público muito restrito, né, onde obviamente você consegue mudar as coisas com mais facilidade, mas para um público mais aberto, etc., você pode ter muita dificuldade de, enfim, convencer essa massa de investidores e falar, olha, então, né, eu previ aqui D15 para o meu fundo, mas não dá, né? Pensando melhor, fiz as contas aqui, tem que ser D30, tem que ser D60, né? Os investidores vão ficar, no mínimo, bastante chateados, né? Eles falam, poxa, mas eu comprei esse fundo aqui, né? Cotas desse fundo, sob uma premissa de liquidez diferente, né? Vale dizer também lá, né, na 555 mesmo, né, existe uma governançazinha, né, um pouquinho mais chata, né, para alterações de certas questões no regulamento, e uma delas é justamente essa, né, a alteração das condições de liquidez do fundo, ao lado de outras que a gente considera ali também importantes, como o aumento da taxa de administração, etc. Então, só para dizer que, olha, né, mesmo para mudar isso, né, vocês vão lembrar lá, existem alguns direitos, né, de dissidência, né, que são garantidos, né? No caso aí, né, a possibilidade de saída do investidor do fundo nas condições antigas, né, de resgate. Então, pode ser até mesmo essa tentativa de mudança, né, da condição de resgate para resolver um problema de liquidez, um evento de liquidez para o gestor do fundo, né, porque ele pode provocar uma saída, né, de investidores em função disso, falar, não, D60 eu não quero, então vou sair, né? E aí ele ter que lidar com um problema que piora o problema que ele já tinha, né? Então, assim, muito cuidado com isso, realmente a estruturação ela é fundamental, e se você tiver que fazer uma opção, que faça uma opção pelo conservadorismo, apesar do seu comercial, obviamente, não gostar disso, mas assim, porque você mexer nisso lá na frente pode ser um problemão, pode ser complicado, difícil de administrar. Então, se houver que se pensar, né, em alguma taxa de saída, em alguma condição de resgate mais dilatada, seja lá o que for, né, uma carência, né, que se pense nisso já na partida de forma bastante conservadora, para você não ter que impor esse estresse para o seu fundo depois que ele tiver sido lançado. Bom, uma última pergunta. Se não fizer essa pergunta, os administradores fiduciários me matam, mas enfim. Pode ser para o Daniel, para a Vera ou para o Jorge. Uma vez que seja identificada alguma inconsistência no índice de liquidez, qual vai ser o procedimento adotado pela CVM? Será enviado um ofício de alerta? Como se dará a primeira comunicação ao mercado? Haverá algum prazo educativo? Então, deixa eu começar a falar assim, como que a gente deve fazer a supervisão pela SSR, né? Um pouco, o sistema está indo para sim. O Oswaldo já vai começar a usar o sistema a partir desse mês de fevereiro, usando as bases de janeiro, mas ele continua com a gente para aprimoramentos. Os ofícios da SSR serão muito mais no sentido educativo, né, de questionar para que a gente possa entender o que está acontecendo naquele universo de fundos. A gente já identificou algumas inconsistências e, para essas inconsistências, a gente vai mandar um ofício para os administradores e, de certa forma, pedindo para corrigir. Agora, depois que o fundo, que o sistema for completamente para o Daniel, eu vou passar a palavra para que ele tá bom. responda. Assim, gente, o que eu posso dizer aqui, né? Claro que, enfim, não só para isso, mas para qualquer outro assunto, né, a gente tem sempre, né, uma abordagem inicial de tentar ser educativo, orientador, né, ofícios de alerta, no caso, né, em que, assim, inclusive, já tivemos experiências de passado, assim, né, ainda que a gente não tinha esse sistema em mãos, né, fossem feitas em bases ali individuais, né, mas a gente já teve exemplos concretos de participantes que, enfim, né, receberam alguns ofícios de alertas e tal sucessivos sobre o assunto, até, enfim, né,
chegar num ponto em que, assim, sinceramente, enfim, não resolveu. A gente chegou à conclusão de que o ofício de alerta não estava realmente provocando o movimento no participante que a gente entendia que tinha que ser provocado, né? E aí partimos para medidas mais severas, né? Mas, assim, é sempre uma tônica, né? Principalmente quando você fala de questões assim, de estrutura, de controles, enfim, previstas na regulação, né? Obviamente isso é bem diferente de uma situação, enfim, seja em gestão de liquidez, seja de qualquer outro assunto, né? Envolvendo uma fraude, ou enfim. É bem diferente, né, sem dúvida, né? A gente sempre tem uma abordagem de tentar, enfim, fazer com que o participante corrija aquilo, né? Assim, que ele tenha a estrutura que a gente entende que é necessária, que, enfim, ele robusteça lá o que ele faz, né? Afinal de contas, assim, o que a CVM quer, gente, não é nunca, né? É ficar sancionando as pessoas, né? Assim, isso não é o nosso propósito, né? Não é a nossa missão institucional. O que a gente quer é que o mercado sempre alcance um nível, um paradigma, né, de governança, controle, estrutura, etc., né, que a CVM considera adequada, né? E a melhor forma e menos onerosa para o participante que a gente tenha para alcançar isso, a gente sempre vai buscar. Mas, volto a dizer, eu acho que cabe ali também uma proatividade, né, uma seriedade ali do participante do outro lado, né, de realmente tentar corresponder da melhor forma possível, né, o mais rápido possível, porque sempre você pode chegar naquele momento em que fala, poxa, não está funcionando, né, a gente está tentando aqui, né, explicar para ele que, olha, está ruim, né, e ele não melhora. Né, isso realmente tem que, enfim, com muita franqueza aí, né, tem que estar sempre na mente do participante de mercado, né? Mas é isso, assim, só corroborando um pouco o que a Vera coloca também. Assim, acho que um ponto aqui circunstancial que é importante dizer. Claro que se a Vera, enfim, né, segue lá na SSR com todo esse esforço educativo orientador que ela vai fazer, né? Já vem fazendo, na verdade, né? O mercado já recebeu aí provocações e tal, né? Ao longo desse processo. Mas, enfim, se a Vera faz todo um esforço de orientação e educação que eu estou acompanhando, né? E num dado momento em que isso venha para si, obviamente eu não vou recomeçar da estaca zero, né? Eu vou ter ciência, né, de todo esse histórico, né, de, olha, interações, orientações que foram acontecendo, os ofícios circulares, né, que a gente mencionou também, né, tudo isso vai ser levado em consideração, né? Então também, assim, né, enfim, sempre em bases razoáveis, né, mas não significa também, quando o bastão for passar da SSR para sim, que toda essa curva, né, de educativa vai começar de novo, né? Porque não faz o menor sentido, né? A gente já vai partir de onde a SSR estiver parado, né? Mas claro, isso, com relação a isso, o mercado pode sempre ficar tranquilo. A pegada da SIM sempre a de tentar resolver com orientação, com educação, enfim, deixando claro o que a gente quer, o que a gente entende que cumpre a norma. Talvez seja importante, talvez, para o mercado, até inclusive ter visibilidade dessas estatísticas ou dessas informações ao longo do tempo ou ao longo do ano, se vocês pudessem, ou num outro evento ou em algum tipo de publicação, como foi a publicação da ASA, né, um diagnóstico macro da indústria, isso seria, certamente seria muito interessante. Né? Interessante. Boa provocação, musical. A gente pode ir no final do processo, ali na passagem de bastão, elencar, né, tudo que foi feito durante esses 2 anos, e acho que fica um bom raio-x. E assim, não é verdade. Eu achei essa provocação musical bem interessante. Assim, eu estou pensando aqui o que às vezes nos reportes mensais lá que a ASA faz e tal, né, incluir algum capítulo sobre isso, né? Obviamente sem ficar expondo participantes particularmente ali, né? Claro que não, mas com algumas estatísticas que mostrem isso na indústria como um todo, né? Segregado por algum outro critério, né? É um bom ponto. Acho que certamente existe aquela situação que vale para toda a situação de risco, né? Trabalhar para evitar o risco sempre vai ser mais barato do que negligenciar o risco. Com certeza, né? Ainda mais esse tipo de risco, né? Que quebra uma instituição, né? Dependendo do tamanho do problema, né? Bom, eu acho que o nosso horário está encerrado. Não sei se vocês querem fazer algum último comentário. Enfim, alguma mensagem para o mercado, não sei se, né, enfim, de fato é uma iniciativa
pontapé inicial para uma série de iniciativas que virão ao longo de 2020. Não sei se você quer comentar, né? Eu só queria deixar o canal aqui aberto. Os participantes que vierem a receber algum ofício, algum tipo de questionamento por parte da SSR, pode entrar em contato com a gente, que assim como tem um perfil bastante aberto para comunicação, nós também temos. Então, vocês podem nos procurar e, mais uma vez, aqui agradecer o apoio da Ambima e essa oportunidade da gente estar aqui conversando com o mercado. Obrigada, boa tarde. Se eu posso tirar uma última dúvida, uma brincadeira aqui. Se for dúvida sobre o formulário da 558... que não é mais a Vera que vai tirar essas dúvidas. Não, mas pode perguntar que quando eu fui lá para a SSR, eu ainda recebi muita ligação. Pode ligar para mim que eu ajudo. É verdade, né? Tem razão. Não, gente, assim, reforçar tudo que a Vera colocou, né? Claro, assim também se manter sempre aberta para conversar, entender, né? Discutir. Super à disposição, né? A área que cuida desse assunto mais especificamente lá é a área do Ricardo Maia, né? O técnico que cuida desse assunto é o Oswaldo, né? Todo mundo aí já tem esses contatos deles, né? Sem problema nenhum, enfim, de ir trocando essas ideias, né? E tirando dúvidas, né? Sobre a regulação. Tento manter aí o canal aberto sempre, né? Agradecer também, né, a oportunidade de novo, né, como a Vera fez aí, sem dúvida é um momento muito bom, né, para justamente a gente exercitar isso, né, essa abertura para discutir. Infelizmente a gente não consegue reunir todo mundo aqui numa sala de reunião, mas o webinar ele é fantástico assim pela projeção, o alcance que ele traz, né. Então acho excepcional assim que a gente consiga realizar eventos, né, dessa forma. Enfim, acho que é isso, né? E vamos lá, né? Acho que agora é começar com, no fundo, um pouco da ideia que a gente teve aqui, né? Também baseado nessa premissa de clareza, né? Foi realmente assim, né? Deixar muito evidente para o mercado o quanto esse assunto nos preocupa, né? É um risco mapeado mesmo, né? Vocês vão ver lá numa nova versão de plano bienal de supervisão baseada em risco, né? Ele vai ter uma carinha meio diferente, né? Ela não vai ser mais não vai ser mais um plano dividido por áreas, né? Ele vai ser um plano evidenciando 10 grandes riscos, né? Para a CVM como um todo. E aí o tema de gestão de liquidez está lá, né? Em fundos, como um dos 10 maiores riscos da casa, né? Riscos institucionais ali da CVM, né? Então, de novo, só reforçando isso, né? Como o assunto realmente é importante para a gente. E a nossa expectativa é muito boa, que a gente consiga chegar lá na frente com um nível, né, de entendimento, né, muito maior das expectativas que a CVM tem, né, e consequentemente também aí, né, um aprimoramento ainda maior, né, das informações que são prestadas para a gente, das práticas de gestão de liquidez por parte da indústria. Obrigado aí, gente. Bom, eu também não tenho nada a acrescentar, só agradecer a Ambima pela organização do evento e a atenção de todos. Maravilha. Bom, obrigado Vera, Daniel e Jorge pela participação. Espero que esse seja o primeiro de vários eventos sobre risco de uma forma geral, né? Iniciando pela questão de risco de liquidez. Acho que para os associados, quem tiver alguma sugestão de novos temas, enfim, elogios, críticas a tudo que foi discutido ou sugestões e dúvidas sobre tudo aquilo que foi discutido hoje, fiquem à vontade, podem encaminhar aqui para a Ambima que a gente dá o direcionamento. Tá? Muito obrigado, bom dia.